Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos do artigo 162, inciso 1, do Regimento Interno desta Corte, damos início à sessão solene de posse dos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região para o biênio 2025-2027. Anunciamos a entrada da Corte. Anunciamos a entrada do excelentíssimo desembargador do Trabalho, César Marques Carvalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, junto aos excelentíssimos desembargadores do Trabalho, eleitos para a nova diretoria biênio 2025-2027. Convidamos para juntarem-se à Corte Sua Excelência o Desembargador do Trabalho Roque Lucarelli Dátoli, eleito presidente do TRT1. Sua Excelência o Desembargador do Trabalho Leonardo da Silveira Pacheco, eleito vice-presidente do TRT1. Sua Excelência, o Desembargador do Trabalho, Álvaro Luiz Carvalho Moreira, eleito Corregedor Regional do TRT1. Sua Excelência, o Desembargador do Trabalho, Gustavo Tadeu Alckmin, eleito Vice-Corregedor Regional do TRT1. Sua Excelência, o Desembargador do Trabalho, Carlos Henrique Cherny Charo, eleito ouvidor do TRT1. Sua Excelência, o Desembargador do Trabalho, Jorge Orlando Sereno Ramos, eleito ouvidor suplente do TRT1. Sua Excelência, a Desembargadora do Trabalho, Karina Rodrigues Bicalho, eleita ouvidora da mulher do TRT1. Sua Excelência, a Desembargadora do Trabalho, Mônica Batista Vieira Puglia, eleita ouvidora da mulher suplente do TRT1. Sua Excelência, a Desembargadora do Trabalho, Gisele Bonfim Lopes Ribeiro, eleita presidente da Seção Especializada em Dissídios Individuais do TRT1. Sua Excelência, a Desembargadora do Trabalho, Sayonara Grilo Coutinho, eleita diretora da Escola Judicial do TRT1. Compondo a mesa de honra desta solenidade, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, desembargador do Trabalho, César Marques Carvalho. Sua Excelência, o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, representando o excelentíssimo presidente do TST, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga. Sua Excelência, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize de Oliveira. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama.
Sua Excelência, a senhora desembargadora Fernanda Xavier de Brito, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues Cardoso. O excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Fábio Goulart Vilela. Sua Excelência, a senhora subprocuradora regional da União da 2ª Região, Priscila Leal Seifert. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Henrique Cruz Pacheco. A senhora presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, OAB-RJ, doutora Ana Tereza Basílio. Sua Excelência, a senhora presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, a JUTRA, Patrícia Viana de Medeiros Ribeiro. Sua Excelência, a senhora segunda vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, AMATRA 1, Lívia Fanaia Furtado Siciliano. Sua Excelência, a senhora presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, Luciana Paula Conforte. E senhor Antônio Egídio Nardi, primeiro vice-presidente acadêmico da Academia Nacional de Medicina, representando a presidente Eliette Bosquella. Boa tarde a todos os presentes. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região para o biênio 2025-2027. Convidamos os presentes a subir em posição respeitosa para a execução do hino nacional. O excelentíssimo desembargador do Trabalho, César Marques Carvalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Boa tarde a todos e a todas. Hoje vivemos um momento de grande significado para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e para a Justiça do Trabalho como um todo. Reunidos neste solene plenário, celebramos a posse do desembargador Roque Garelli,
Dáttoli como presidente desta Casa para o biênio 2025 a 2027 e dos demais desembargadores e desembargadoras que irão compor a nova administração. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos os que contribuíram pela gestão, que ora se encerra. Agradeço a dedicação dos magistrados, servidores e colaboradores que, com esforço e comprometimento, ajudaram a enfrentar os desafios dos últimos 2 anos, marcados por avanços e por um compromisso inabalável com a excelência na prestação jurisdicional. Dirijo também um agradecimento especial aos colegas desembargadores, cuja confiança e apoio foram pilares fundamentais para o desenvolvimento de projetos e iniciativas que fortaleceram a nossa instituição. Hoje passamos o bastão para o magistrado de notável saber jurídico, experiência consolidada e compromissos éticos exemplares. O desembargador Roque Lucarelli Dáttoli, que atuou como vice na minha gestão, assume a presidência em um período de profundas transformações sociais e tecnológicas que desafiam as instituições a se adaptarem e inovarem continuamente. Estou convicto de que sua liderança será marcada pela capacidade de agregar diferentes visões, fomentar o diálogo e conduzir nossa justiça do trabalho com firmeza e sensibilidade. É notória sua dedicação ao fortalecimento dos valores que sustentaram nossa missão, a promoção da justiça social, a garantia dos direitos trabalhistas e o compromisso com a pacificação dos conflitos nas relações laborais. Os desafios que se apresentam são muitos, mas tenho plena confiança em sua capacidade de tolerar este tribunal com competência, de liderar este tribunal com competência e zelo que sempre o distinguiram. Sob sua condução, acredito que seguiremos fortalecendo a confiança da sociedade em nossa instituição e reafirmando o nosso papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por fim, desejo ao desembargador Roque Lucarelli Dáttoli muito sucesso nesta nova jornada, que enriqueçam ainda mais a história deste tribunal e que seu trabalho inspire a todos nós a continuarmos empenhados em nossa missão de servir a sociedade com integridade e excelência. Que tenhamos um biênio de grandes conquistas. Muito obrigado a todos. Convido Sua Excelência o desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli Dáttoli, a prestar o compromisso regimental de posse como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Então, diante disso, solicito ao senhor secretário do Pleno que leia o termo de posse.
Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2025, perante o egrégio Tribunal Pleno, sob a presidência do excelentíssimo desembargador do Trabalho, César Marques Carvalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, compareceu o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli Dáttoli, eleito para o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em sessão plenária realizada no dia 7 de novembro de 2024, para o biênio 2025-2027. Preenchendo o desembargador eleito todos os requisitos legais para a posse e tendo prestado compromisso regimental de bem cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constituição e as leis da República, foi empossado. Declaro empossado como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli Dáttoli. Convido o excelentíssimo desembargador presidente empossado a assumir a presidência e receber o grão polar da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. O excelentíssimo desembargador presidente fará a entrega de uma placa em homenagem aos desembargadores dirigentes do biênio anterior, na pessoa do excelentíssimo desembargador César Marques Carvalho. Boa tarde a todos. Convido Suas Excelências, os desembargadores do Trabalho, a prestarem compromisso regimental de posse no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Desembargador Leonardo da Silveira Pacheco, como vice-presidente. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargador Álvaro Luiz Carvalho Moreira, como corregedor regional. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargador Gustavo Tadeu Min, como vice-corregedor regional. Prometo cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargador Carlos Henrique Chedo Chaves, como ouvidor. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargador Jorge Orlando Sereno Ramos, como ouvidor suplente. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargadora Karina Rodrigues Picalho, como ouvidora da mulher. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargadora Mônica Batista Vieira Pulha, como ouvidora da mulher suplente. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargadora Gisele Bondim Lopes Ribeiro, como presidente da seção especializada em dissídios individuais. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Desembargadora Sayonara Grilo Coutinho,
como diretora da Escola Judicial. Prometo bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República. Solicito ao senhor secretário do Tribunal Pleno que leia o termo de posse do departamento. Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2025, perante o egrégio Tribunal Pleno, sob a presidência do excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli Dátoli, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, compareceram os excelentíssimos desembargadores do Trabalho, eleitos em sessão plenária realizada no dia 7 de novembro de 2024, para o biênio 2025-2027. Leonardo da Silveira Pacheco, para o cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Álvaro Luiz Carvalho Moreira, para o cargo de corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Gustavo Tadeu Alquimim, para o cargo de vice-corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Carlos Henrique Chernicharo, para o cargo de ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Jorge Orlando Sereno Ramos, para o cargo de ouvidor suplente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Karina Rodrigues Bicalho, para o cargo de ouvidora da mulher do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Mônica Batista Vieira Puglia, para o cargo de ouvidora da mulher suplente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Gisele Bondim Lopes Ribeiro, para o cargo de presidente da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. E Sayonara Grilo Coutinho, para o cargo de diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Preenchendo os desembargadores eleitos todos os requisitos legais para a posse e tendo prestado compromisso regimental de bem cumprir os deveres do cargo em conformidade com a Constituição e as leis da República, foram empossados. Declaro os desembargadores e desembargadoras empossados nos respectivos cargos do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, para os quais foram eleitos no dia 7 de novembro de 2024. Registro que foram eleitos para o biênio 2025-2027 para compor o egrégio órgão especial, os desembargadores do Trabalho Eucrito Borges dos Santos Filho, MPT, Roque Lucarelli Dátoli, presidente, Sayonara Grilo Coutinho, OAB, Leonardo da Silveira Pacheco, vice-presidente, Álvaro Luiz Carvalho Moreira, corregedor, Eduardo Henrique Raimundo von Adamovich, Cláudio José Montesso e Rosane Ribeiro Catribe, tendo como suplentes os desembargadores do Trabalho Jorge Orlando Sereno Ramos, Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, Gláucia Zucari Fernandes Braga, Antônio César Coutinho Daia, Karina Rodrigues Bicalho. Para compor a comissão de vitaliciamento, as desembargadoras do Trabalho Raquel de Oliveira Maciel, Marise Costa Rodrigues e Rosane Ribeiro Catribe. Para compor a comissão de regimento interno, os desembargadores do Trabalho Leonardo Dias Borges, José Luiz Campos Xavier, Marise Costa Rodrigues, Cláudia Maria Sami Pereira da Silva, tendo como suplentes os desembargadores do Trabalho Jorge Orlando Sereno Ramos, Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva, Gláucia Zucari Fernandes Braga, Antônio César Coutinho Daia, Karina Rodrigues Bicalho. Para compor a comissão de vitaliciamento, os desembargadores do Trabalho Raquel de Oliveira Maciel, Marise Costa Rodrigues, Rosane Ribeiro Catribe. Para compor a comissão de regimento interno, os desembargadores do Trabalho Leonardo Dias Borges, José Luiz Campos Xavier, Marise Costa Rodrigues, Cláudia Maria Sami Pereira da Silva, tendo como suplentes os desembargadores do Trabalho Maria Aparecida Coutinho Magalhães, Raquel de Oliveira Maciel. Para compor a comissão de jurisprudência e gestão de precedentes, os desembargadores do Trabalho
José Nascimento Araújo Neto, órgão especial, Karina Rodrigues Bicalli, CEDI, Evelyn Correia de Guamá Guimarães, CEDI, Enoque Ribeiro dos Santos, CEDIC, e Rosana Salim Vilela Traveseiro, turma, tendo como suplentes os desembargadores do trabalho, Eduardo Henrique Raimundo von Adamovich, órgão especial, Marcelo Antero de Carvalho, CEDI 1, Antônio Paes Araújo, CEDI 2, Célio Joaçaba Cavalcante, CEDIC, Jorge Orlando Sereno Ramos, turma, para compor a subcomissão do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário, os desembargadores do trabalho. Para compor o subcomitê da Ordem do Mérito Judiciário, os desembargadores do trabalho, Leonardo da Silveira Pacheco, Dalva Amélia de Oliveira, Evelyn Correia de Guamá Guimarães, tendo como suplente o desembargador do trabalho, José Luiz Campos Xavier. Para compor o subcomitê de responsabilidade socioambiental, a desembargadora do trabalho, Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva. Para diretora do Centro Cultural, a desembargadora do trabalho, Dalva Amélia de Oliveira. Ouviremos Sua Excelência, o desembargador do trabalho, José Luiz Campos Xavier, que irá saudar os empossados em nome dos membros desta egrégia corte. Boa tarde, meus amados. Bom, quero iniciar essa saudação à corte agradecendo a oportunidade que me foi dada pelo presidente Roque. E, assim, é uma data tão especial e eu não sei, presidente Roque, se eu estou à altura de saudar a corte. Vou tentar. Bem, mais um ciclo se inicia com uma nova gestão que estará à frente do TRT da primeira região pelos próximos 2 anos. E a cada ciclo iniciado, vem ele recheado de desafios e expectativas. Está na capacidade dos novos gestores, hoje aqui empossados, que apontam para um tribunal de excelência e dá honra ao mérito, que privilegia a mão de obra de magistrados e servidores, pautados com uma administração pública transparente, ética, moral, que mira no atingimento de metas públicas e no compromisso intransigente com a probidade. Não deve ser fácil, presidente Roque, pilotar um foguete que muitas das vezes aponta para um caminho que nem sempre é o melhor, sem que haja copilotos dispostos a auxiliar nessa missão de pilotar, no caso aqui, de gerir a coisa pública. Quais os desafios que a nova administração de um tribunal, criado em 1941, ou seja, primeira metade do século XX, e tendo que entrar com os 2 pés na modernidade, já agora prestes a terminar o primeiro quartil, com perdão da palavra, do século XXI. Ainda convivemos com essa dicotomia em pensar no analógico e trabalhar no digital, usar o papel e caneta e assinar eletronicamente, deixar a produção intelectual típica dos magistrados ao lançar os seus despachos e decisões para entender como se pode usar a chamada inteligência artificial para lançarmos despachos e decisões, aumentando o nosso portfólio de habilidade. Estamos experimentando uma mudança de paradigmas, um salto na evolução da gestão processual e que terá efeitos e desdobramentos na gestão do tribunal, que os senhores empossandos se comprometem a fazê-la a partir de hoje. Gestão de pessoas, gestão orçamentária, atividade jurisdicional, autonomia administrativa, controle externo, inovação, proteção de dados, tecnologia, novas formas de solução de conflitos, violência laboral, uniformização jurisprudencial, lides predatórias, provas digitais, teletrabalho, julgamento sob perspectiva das desigualdades, enfim,
alguns dos desafios a serem enfrentados. Bom, vocês têm 730 dias para pensar nisso. E na alegria desse momento, único de posse da gestão do biênio 2025-2027, coube a mim, por decreto presidencial, brincadeira, foi só um pedido que o Roque me fez mesmo, fazer essa saudação à nova administração. Muito me honra poder saudar aqui o presidente eleito Roque Lucarelli D'Attoli, que antes de ingressar na magistratura, atuou como oficial de justiça no TRF2, olha isso aí, presidente Palmon, como procurador do município do Rio de Janeiro também. Nesta casa, sua trajetória teve início em 1992, aprovado que foi no concurso e empossado como juiz substituto neste mesmo ano. Promovido a juiz titular de vara em 1994 e, ao fim, promovido a desembargador do tribunal em 2008. Nos últimos 2 anos, fez tudo o que o bom vice-presidente precisa fazer. Foi discreto e substituiu o presidente quando foi preciso. Simples assim. Como simples e discreta foi sua vida na magistratura, e ouso dizer na família, e nas suas relações pessoais. Vicente, Raquel, Enzo e Pedro, se quiserem me corrigir, podem ficar à vontade. Falei do irmão, da cunhada e dos 2 sobrinhos. Tenho orgulho dele, porque ele, de fato, é merecedor. Muito se diz que o magistrado não é preparado para ser gestor, ou melhor, que é preciso capacitar o magistrado para ser um gestor. Ainda que esteja preparado e capacitado, um presidente não faz sozinho uma boa gestão. E para não estar sozinho, ele vai contar com magistrados e servidores que estão dispostos, sem dúvida alguma, a doar mais tempo para se chegar aos objetivos almejados. E aqui, pessoal, eu rendo homenagens aos colegas que integrarão a nova administração e que doarão, sem dúvida, parte do seu tempo para o bem e a causa públicos. Me refiro inicialmente ao vice-presidente, desembargador Leonardo da Silveira Pacheco, porque tenho uma admiração enorme, Leonardo. Desde o meu primeiro dia nessa casa, você vem me inspirando e me incentivando. Na corregedoria, teremos uma dupla de respeito e tanto, hein? Não só na atividade jurisdicional, mas na atuação institucional. Álvaro Luiz Carvalho Moreira, nosso campeão alvinegro, e Gustavo Tadeu Aquimi, que no final da década de 80, eu tenho que falar isso, Tadeu, eu sempre falo, mas ele me deixou ser estagiário dele. Então, Tadeu, assim, eu tento, sinceramente, eu tento seguir seus passos. Não sei se eu consigo, mas eu tento. Indo para a ouvidoria, a posse, ou melhor, a recondução dos colegas Carlos Henrique Chernicharo. Aliás, pessoal, o Chernicharo, ele me apresentou o apanágio. O apanágio não é uma pessoa, não, tá? O apanágio é um substantivo que eu não conhecia. E foi o Chernicharo que me apresentou o apanágio. Com o Chernicharo, temos o colega Jorge Orlando, que o próprio nome já diz, sereno. Sempre tem uma fala tranquilizadora para todos os momentos. Com essa dupla em campo, a ouvidoria só faz crescer em importância e em trabalho bem feito. E aos 2, se mantém juntas no melhor estilo, e time que está ganhando não se mexe. As desembargadoras Karina Rodrigues Bicalho, Mônica Batista Vieira Puglia, ouvidora e vice-ouvidora da mulher, respectivamente, comprometidas com o bem-estar das mulheres que, de alguma forma, usam quaisquer dos nossos serviços. A representação feminina da nova administração pede licença e pede passagem, senhores. Na CEDI e na Escola Judicial, 2 colegas que, como eu, vieram da Faculdade Nacional de Direito. Gisele Bondim Lopes Ribeiro, Sayonara Grilo Coutinho. Fui calouro de uma e veterano da outra. A trajetória das 2 não deixa nenhuma dúvida que a gestão por excelência será bem dimensionada e alcançada nas suas gestões. Enfim, presidente Roque e colegas empossados, não se sintam só na missão, pois tenho certeza que cada um de nós que tem compromisso com o bem do TRT da primeira região, estaremos nós todos ao lado de vocês, transformando o fardo em leveza
ao longo dos próximos 2 anos de suas vidas. O presidente Roque é uma pessoa do bem, trabalhador, conciliador, de humor refinado, íntegro e, sobretudo, justo. Foi eleito, e isso obriga cada um de nós, desembargadores, a apoiá-lo na gestão. O sucesso da gestão que se inicia depende de todos nós, assim como os louros alcançados serão de todos nós. O processo eleitoral já se findou. Precisamos agora unir nossos esforços, já que o objetivo continua sendo o mesmo. Lembram daqueles desafios que eu mencionei? Vale para cada um de nós também. No começo da minha fala, eu me referi ao Roque discreto Lucarelli. E foi ele mesmo que me pediu para ser discreto nas palavras. Li, dia desses, Roque, que um bom discurso, ele precisa ter parágrafos curtos e não ser parecido com uma ata de eleição de condomínio. É difícil, presidente Ana, e eu adoro um púlpito desses aqui, né? Acho que é o ranço ainda da advocacia. Mas, enfim, presidente, tentei cumprir a missão que você me passou. Ser discreto e sucinto nas palavras. Bom, que os desembargadores eleitos sejam muito felizes naquilo que se dispuseram a fazer. Muito obrigado, senhores. Ouviremos as palavras da doutora Ana Tereza Basílio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas. Eu queria saudar os magistrados presentes, na pessoa do ministro Agra Belmonte, do TST, e do ministro Belize, do Superior Tribunal de Justiça. Gostaria também de saudar a gestão que hoje nos deixa na pessoa do presidente César Marques Carvalho, que foi um grande parceiro da advocacia. Eu preciso registrar aqui nessa cerimônia que pela primeira vez a advocacia tem uma sala para poder atuar e trabalhar no TRT, e essa foi uma conquista graças ao presidente César e a toda a gestão que hoje nos deixa. Queria também saudar a gestão que assume hoje a liderança dessa corte tão relevante para a sociedade, na pessoa do desembargador Roque Lucarelli, manifestando aqui a absoluta intenção da Ordem dos Advogados do Brasil de ser uma parceira, uma aliada na construção da justiça. Presidente, toda a sua gestão contem com a colaboração da OAB para que juntos possamos construir cada vez uma justiça melhor. Muito obrigada, parabéns à nova gestão e conte conosco. Convidamos a fazer uso da palavra Sua Excelência, a juíza do trabalho Patrícia Viana de Medeiros Ribeiro, presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, AJUTRA. Boa tarde, boa tarde. Bem, vou seguir o protocolo, mas serei breve. Excelentíssimo senhor presidente do tribunal, ex-presidente do tribunal, vice César Marques Carvalho, saúde, e agradeço por toda a gestão que vivenciamos próximos. Sua Excelência, senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, representando o excelentíssimo presidente do TST, o senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Sua Excelência, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize de Oliveira. Excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nosso parceiro, desembargador federal Guilherme Calmon. Excelentíssima desembargadora Fernanda Xavier, também parceira, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues Cardoso. Excelentíssimo senhor procurador, chefe do Ministério Público, nosso querido Fábio Vilela. Excelentíssima senhora subprocuradora regional da União,
da segunda região, Priscila Leal, Sua Excelência, o senhor secretário do Governo do município do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, excelentíssimo senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas, Márcio Henrique Cruz Pacheco, Sua Excelência, comandante Almirante Tadeu, Marcos Orozco Coelho, Sua Excelência, a senhora presidente da Ordem dos Advogados, que me precedeu aqui, doutora Ana Basílio, Sua Excelência, nossa colega querida Lívia Siciliano, presidente, segunda vice-presidente da Matra. Por fim, nossa Luciana, presidente da ANAMATRA, de magistrados, da ANAMATRA, né, Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho. E vou saudar a excelentíssima senhora presidente da ABMT, Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, que aqui está, juíza Cláudia Márcia Soares, demais dirigentes associativos que foram convidados, magistrados, servidores, advogados, familiares. É com grande carinho que eu me apresento perante os senhores hoje, na qualidade de presidente da Associação do Juiz do Trabalho, a JUTRA, para testemunhar este momento marcante de transição e renovação na liderança do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Nesse momento de celebração, desejo primeiramente parabenizar aos membros dessa nova administração, que hoje assumem não apenas cargos, mas o solene compromisso de guiar nossa instituição pelos caminhos sempre árduos da justeza. Senhor presidente, agora presidente Roque Lucarelli, vice-presidente Leonardo, corregedor Álvaro Moreira, vice-corregedor Gustavo Tadeu, desembargadora Gisele Bondim, desembargadora Sayonara Grilo, diretora da escola, desembargador ouvidor Carlos Henrique Chenicharo, ouvidor suplente desembargador Jorge Orlando Sereno Ramos, desembargadora ouvidora da mulher Karina Rodrigues Bicalho e desembargadora ouvidora da mulher suplente Mônica Batista Vieira Cunha. Meus mais sinceros votos de uma gestão profícua e gloriosa. Pois bem, passado o protocolo, mas serei breve. Para a JUTRA e para todos os associados, a posse de hoje representa uma fonte de renovada esperança. Esperança de que, sob nova liderança, possamos realmente testemunhar mudanças significativas, mudanças que ressoem em cada gabinete e em cada sala de audiência, reafirmando o orgulho e a motivação que nos levaram a abraçar a magistratura como nossa missão de vida. Estamos enfrentando desafios que requerem empatia, inclusão e respeito. A magistratura de primeiro grau, verdadeira linha de frente, vitrine do nosso tribunal, merece uma atenção especial nessa jornada. É imperativo que proporcionemos a todos os juízes a dignidade e o respeito que a nobreza de suas funções exige, assegurando que possam servir a sociedade com equilíbrio e integridade. Sim, depositamos nossa confiança em suas capacidades de liderança, almejando uma gestão que valorize todos os magistrados, que seja marcada por uma abertura ao diálogo construtivo. Desejamos que esse novo ciclo seja repleto de realizações e que toda decisão tomada sob essa nova gestão vise contribuir para o fortalecimento de uma justiça do trabalho mais equânime, capaz de responder com eficácia às necessidades daqueles que queremos servir. Um tempo de efetiva renovação para o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Ou seja, que a condução desta nova administração traga não apenas cobranças, mas também o florescer de uma justiça do trabalho, onde cada magistrado se sinta verdadeiramente parte de algo maior, engajado e motivado a persistir na busca pelos ideais que os trouxeram até aqui. Rogamos
que vossas deliberações e decisões ao longo desse biênio sejam guiadas pelo firme propósito de melhorar constantemente nosso serviço à justiça. Que tenhamos, sim, uma nova gestão produtiva e transformadora, à altura das expectativas depositadas em cada um dos empossados hoje. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra Sua Excelência, a senhora segunda vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região, a Matra 1, Lívia Fanaia Furtado Siciliano. Bom, inicialmente eu queria dizer que eu vou adotar o protocolo de linguagem simples do CNJ e não vou seguir todos os cumprimentos na pessoa de cada um, feito pela minha colega que antecedeu. Excelentíssimo desembargador Roque Lucarelli da TOG, presidente deste Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da nova administração, ora empossados. Excelentíssimo senhor ministro do TST, Alexandra Agra Belmonte, em nome de quem já cumprimento os integrantes da mesa e já nomeados pelo cerimonial antes. Excelentíssima presidente da ANAMATRA, Luciana Conforte, na pessoa de quem saúdo as demais autoridades presentes e já referidos neste ato anteriormente. Meus colegas e associados, senhores advogados e procuradoras, servidores, senhoras e senhores, é com grande satisfação que a Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região, a AMATRA 1, se dirige a esta nova administração do Tribunal, saudando-a por este importante marco. Este momento simboliza não apenas uma renovação de compromissos institucionais, mas também uma oportunidade de reafirmarmos os valores que sustentam a justiça do trabalho. A AMATRA 1 reitera, nesta ocasião, seu compromisso em manter o diálogo constante, construtivo e respeitoso com a administração do Tribunal. Estamos prontos para colaborar na construção de uma gestão administrativa eficiente que promova um ambiente de trabalho acolhedor e produtivo. Entendemos ser indispensável a consolidação e ampliação da união entre os magistrados e magistradas de primeiro e segundo graus. Este elo fortalece a justiça do trabalho como um todo, permitindo que as demandas e preocupações de todas as instâncias sejam ouvidas e compreendidas. A confiança e o respeito são sentimentos valiosos para a obtenção de sucesso no diálogo interno. A valorização do primeiro grau de jurisdição, como ponto inicial da prestação jurisdicional, é imprescindível para assegurar que a justiça alcance aqueles que dela mais necessitam. Nós, magistrados do trabalho, exercemos nossas funções com dedicação e responsabilidade, frequentemente em condições desafiadoras. É fundamental que a administração e seus magistrados estejam alinhados para garantir o alcance de melhores resultados com presteza e qualidade. E neste ponto, destacamos a importância do equilíbrio entre metas e produtividade. Sabemos que as metas são necessárias para nos guiarmos na execução do trabalho jurisdicional, mas elas devem ser buscadas sem que a saúde física e mental dos magistrados e servidores seja negligenciada. A busca por números e resultados, ainda que legítima, não pode comprometer o bem-estar daqueles que são os agentes da prestação jurisdicional. O tribunal deve ser um espaço que estimule a produtividade com respeito aos limites humanos, promovendo um ambiente de trabalho saudável e sustentável. Um magistrado saudável é capaz de decidir com mais atenção, justiça e sensibilidade, valores que são a essência de nossa atuação. Que esta gestão tenha um olhar atento e humano para a proteção e valorização de seus juízes, pois somente assim alcançaremos excelência na prestação jurisdicional. A nova administração pode contar com a AMATRA 1 na construção de uma justiça que equilibre celeridade, justiça social e respeito às partes envolvidas. Que juntos consigamos solucionar os nossos conflitos internos. Que este seja um período de realizações para todos, marcado pela união de esforços em prol da justiça do trabalho. Por fim, desejamos uma gestão exitosa, pautada pelos princípios da eficiência, da transparência, da humanização e do diálogo constante. Muito obrigada.
Ouviremos o discurso do excelentíssimo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Fábio Goulart Vilela. Boa tarde a todas e a todos. Saúdo todos os presentes. Em nome do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, tenho o prazer de, primeiro, parabenizar na pessoa do desembargador-presidente César Marques pela excelência de sua gestão durante todo esse biênio, agradecer todo o acolhimento, toda a parceria, não só a Vossa Excelência, mas a todos os integrantes da administração, cujo mandato ora se encerra nesta data. Ao atual desembargador-presidente Roque Lucarelli e aos demais integrantes da administração que ora iniciam novo mandato, queria colocar sempre o Ministério Público do Trabalho à disposição. Nós sabemos, como até o desembargador Xavier, nós não fizemos concursos para gerir nada, né? Para a gestão é sempre um desafio para todos nós. E tão importante quanto a arte de decidir, é importante a arte de conciliar, a arte de ouvir e principalmente a arte de delegar, saber o que delegar, a quem delegar e quando delegar. E não há uma vitória de uma gestão se não houver um trabalho de equipe, buscando que todos aqueles integrantes dessa equipe possam demonstrar as suas potencialidades sempre para um bem maior. E nesse caso, na Justiça do Trabalho, é não só a melhoria das condições de trabalho dos servidores, dos magistrados, a melhoria do atendimento ao público e, principalmente, juntar forças junto com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, os magistrados em geral, na promoção e na tutela dos direitos sociais e do trabalho decente. Desejo sucesso a todos e contem sempre com a parceria do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado. Por fim, ouviremos as palavras do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargador do Trabalho, Roque Lucarelli D'Artoli. Boa tarde a todos mais uma vez. Excelentíssimo ministro Alexandre H. Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, neste ato representando o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, presidente daquela corte, e ambos originários desta primeira região, em nome de quem cumprimento todos os magistrados presentes. Excelentíssimo Procurador Regional do Trabalho, Fábio Goulart Vilela, parceiro em diversas atividades que desenvolvemos, sempre tendo em mente ampliar a integração da Justiça do Trabalho à sociedade a qual todos nós servimos, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público presentes. Excelentíssima doutora Ana Basile, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, em nome de quem cumprimento todos os advogados presentes. Advogados, a Constituição da República, dizendo o óbvio, nos lembra de que são esses indispensáveis à administração da Justiça. Excelentíssima Juíza do Trabalho, Roberta Félix Borella, colega da Justiça do Trabalho da Primeira Região, neste ato representando o ministro Mauro Campo, que é o Corregedor Nacional de Justiça. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio Benício, do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo desembargador federal Guilherme Calmon Correia da Gama, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro. Excelentíssima desembargadora Fernanda Xavier de Brito, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima juíza Patrícia Medeiros Viana, presidente da ADCOTRA, e excelentíssima juíza Lívia Fanaia Furtado Siciliano, neste ato representando a juíza Daniela da Rocha Milha, presidente da AMACRA 1, em nome de quem cumprimento todos os magistrados presentes. Excelentíssima juíza Luciana Comfort, presidente da ANAMACRA. Reverendo Padre Lázaro, cujas iniciativas em amparo à população em situação de vulnerabilidade sensibilizam a todos. Senhor Antônio Egídio Nardo, primeiro vice-presidente acadêmico desta Academia Nacional de Medicina, que gentilmente nos cedeu este espaço neste ato representando a presidente Eliette Busquet. Demais autoridades que compõem esse dispositivo, familiares e amigos, servidores, senhoras e senhores. A posse é um momento de alegria, mas também de refletir sobre o compromisso que assumimos e as responsabilidades que dele decorrem. Quem se dispõe a concorrer ao cargo de direção do tribunal o faz, ou pelo menos deveria fazê-lo, não por vaidade para atender a algum interesse pessoal, buscando projeção ou reconhecimento, mas sim consciente de que deverá dedicar-se de corpo e alma à realização do bem comum, na ideia de que a posição a ser ocupada é um instrumento que permitirá concretizar o interesse de todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem com a Justiça do Trabalho da Primeira Região. Tenham todos a certeza de que nós, que hoje assumimos os cargos para os quais fomos legitimamente eleitos pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região em 7 de novembro de 2024,
o fazemos com o inequívoco propósito de contribuir para o engrandecimento da justiça do trabalho, primeira e segunda instâncias, no caminho da eficiência na entrega da tutela jurisdicional, nossa própria razão de existir. Para isso, contamos com a colaboração e a união de todos, colaboração e união que nos permitiram, nesses últimos 2 anos, empreender expressivas conquistas que contribuíram para o retorno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região ao lugar que merece ocupar no conceito de que deve disputar perante a sociedade. Anos difíceis antecederam a administração que se encerra, da qual fiz parte na condição de vice-presidente. Por uma conjunção de fatores, a Justiça do Trabalho da Primeira Região se encontrava em posição, considerando, por exemplo, a produtividade das varas do trabalho, que nos, ou pelo menos a mim, com mais de 32 anos de magistratura, causava constrangimento. Nos encontrávamos na penúltima posição dos tribunais regionais do trabalho do nosso país, algo que, sem dúvida, desmerecia a nossa história, pois no Rio de Janeiro nasceu a Justiça do Trabalho. As causas para o nosso momentâneo, e sim, seria momentâneo, insucesso, deviam ser, como foram, pelo corregedor Marcelo Augusto, sempre com o auxílio da vice-corregedora Maria Aparecida, identificadas e enfrentadas. Tanto que, do penúltimo lugar entre os tribunais regionais do trabalho no ano de 2022, considerando, repito, a produtividade das varas do trabalho, saltamos para o primeiro lugar no ano de 2024. Não por outro motivo, nossa Corregedoria Regional recebeu, no fim do ano passado, o prêmio Corregedoria Ética Desempenho, concedido aos tribunais que alcançam os melhores resultados na média dos indicadores de cumprimento das metas nacionais das corregedorias. E o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, sob o comando do desembargador César Marques Carvalho, conquistou um inédito selo ouro no Prêmio CNJ de Qualidade 2024, premiação entregue no dia 3 de dezembro durante o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nosso hoje vice-presidente, desembargador Leonardo da Silveira Pacheco, se despede da direção de nossa escola judicial com a certeza de que sua gestão foi marcada pelo sucesso. Sob a direção de Leonardo, com o apoio do colega Fábio Gomes, nossa escola judicial obteve expressivo aumento em mais de 50% no número de participantes de suas atividades, proporcionou a magistrados e servidores mais do que o dobro em relação a outros tribunais de produtos, que é como eles chamam os seus cursos e eventos, superou importantes etapas no objetivo de se tornar uma escola de governo, obtendo do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, conceito 4 em um máximo de 5. Nos últimos 2 anos, atingimos o primeiro lugar nas semanas de execução, resultado do intenso trabalho capitaneado pelo juiz Igor Fonseca. No ranking da transparência, também mantido pelo CNJ, conseguimos índice superior a 100%, que é possível pela sistemática de pontuação adotada pelo Conselho. Isso apenas confirma que temos um excelente quadro de magistrados e servidores cientes de seus deveres e suas obrigações. Servidores e magistrados dedicados, capazes e eficientes, que nos confere a certeza de que temos todas as condições para manter, em um primeiro momento, e aprimorar a seguir tudo o que conquistamos com o esforço de todos. Para isso, insisto em que, mais do que necessário, cultivarmos um ambiente de harmonia e de união. No tribunal, não importa a origem, somos todos juízes do trabalho com a missão de entregar a quem procura a justiça do trabalho a resposta aos seus anseios. Tenham todos a certeza de que os eleitos para ocupar os cargos da alta administração de nosso tribunal se candidataram com o único objetivo de servirem ao tribunal e a todos que, por qualquer razão, se dirigem a ele, e não com o objetivo de se servirem do tribunal para algum propósito pessoal. De fato, ocupar qualquer dos cargos da alta administração do tribunal não é, ou pelo menos não deveria ser visto como, coroamento da carreira de um verdadeiro magistrado. Coroamento da carreira de um verdadeiro magistrado será alcançado quando ele ou ela, despedindo-se do seu ofício, olhe para trás e tenha certeza de que bem exerceu as suas funções, decidindo com isenção os processos que lhe foram submetidos, dando o seu melhor, sempre tentando fazer justiça no que dependesse dele ou dela. Leonardo, Álvaro, Gustavo, Carlos Henrique, Jorge, Karina, Mônica e demais colegas eleitos em 7 de novembro. Todos nós temos plena consciência dos desafios que nos aguardam na administração do tribunal.
mas, por certo, poderemos contar com o apoio de nossos colegas, com espírito de harmonia e de colaboração, em prol de uma instituição que faz parte importante de nossas vidas. Sem dúvida que trabalhar com harmonia e união não significa concordar com tudo sem discussão. Significa analisar as diversas situações que se apresentem, com espíritos desarmados, sugerindo alternativas quando a ideia proposta não pareça mais adequada. Agradeço a todos que me apoiaram e me ajudaram a chegar a este momento. Agradeço em especial ao desembargador César Marques Carvalho, presidente que ora se despede e que há pouco mais de 2 anos me convidou para ser seu vice-presidente, o que, por certo, me preparou para hoje assumir a presidência da Corte. Nos últimos 2 anos de administração, de administração do desembargador César, com ele aprendi muito e procurei sempre que foi possível me envolver em todas as atividades importantes para a execução dos diversos encargos que recaem sobre o tribunal de grande porte como o nosso. Lembro-me de meus pais que não mais se encontram neste plano, meus familiares, em especial meus sobrinhos Enzo e Pia, meus amigos sem os quais certamente eu não estaria aqui hoje. José Carlos Barbosa Moreira dizia, posso confirmar, pois fui seu aluno na Faculdade de Direito, que discurso bom é discurso curto. Se for curto, nem precisa ser bom. Assim, atendendo em parte ao conselho do mestre, encerro agradecendo a presença de todos a esta cerimônia. Agradecemos a todas as autoridades que confirmaram previamente que estariam representando seus órgãos e estão registradas no painel. Agradecemos em nome da presidência o comparecimento de todos que participaram da solenidade. Solicitamos que todos presentes aguardem em seus lugares que o cerimonial irá organizar a fila de